tudo bem? Hoje nós estamos aqui, como eu falei no último vídeo, para poder falar sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Porém, hoje nós vamos estar lendo e nós vamos estar fixando nossos olhos e nossa atenção, especialmente ao filho que ficou, certo? Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 29, diz assim: Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. E agora nós vamos ler também Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Amém? Bem, gente, nós sempre vemos as pessoas falando sobre essa parábola e elas sempre focam na questão do filho que foi, né? Hoje, além de falar um pouquinho sobre o filho que foi, que nós vamos estar falando também, eu li esse versículo central aí, essa fala do filho que ficou, né, para o pai. Por quê? Porque muitas vezes, amados, a gente foca muito na questão do filho que foi embora, de que desperdiçou tudo que o pai deu, que entristeceu o coração do pai e tudo mais, mas a gente não vê a atitude do filho que ficou. Uma atitude que a própria palavra do Senhor vai ressaltar depois lá em Gálatas, que esse filho ele agiu de forma imatura. Apesar de ser, pela descrição da parábola, a gente vê que ele era o filho mais velho, ele era o filho mais responsável. Ele acabou se comportando com imaturidade diante do pai, diante da herança que o pai tinha para ele. Porque o pai vai virar para ele e vai falar: filho, você tá sempre comigo, tudo que eu tenho é seu também. Então até o pai não compreendeu a imaturidade daquele filho, em ele dizer que trabalhava sempre como um escravo. Ele mesmo se colocou na posição de escravo diante do pai. E, amados, essa palavra tem falado muito ao meu coração. Eu tenho lido ela várias vezes e o Senhor tem falado muito comigo com ela. Porque muitas vezes nós não tomamos a nossa herança diante do Pai. Nós não tomamos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós continuamos a viver uma vida de imaturidade, uma vida de meninos. Mesmo já sendo maduros, que já era para ser maduros na fé, nós ainda continuamos a viver como meninos. Não tomamos posse da herança do Senhor, não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. E nos colocamos no lugar de escravos, diante de um pai que é dono de tudo. E aí você pode falar: mas como assim a gente se coloca na condição de escravo, a gente não toma posse? Amados, quantas vezes nós servimos a Deus, nós nos dispensamos totalmente na presença do Senhor, mas nós não amadurecemos espiritualmente. Nós não buscamos de Deus o que realmente é herança dele para as nossas vidas. Ultimamente eu tenho orado e tenho falado com o Senhor o seguinte: Pai, que eu possa vir tomar posse da herança que o Senhor tem para mim. E não é a herança material, não, porque essa eu sei que vai vir. A própria palavra do Senhor fala: buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero tomar o meu lugar como filha na presença de Deus. E qual é esse lugar como filha? É um lugar de intimidade, amados. É um lugar onde você busca a presença de Deus para ter a presença dele. É um lugar onde você vive uma intimidade com Deus
que é de pai e de filho mesmo. Aquela intimidade de você correr para os braços do pai, de você se abandonar nos braços dele, no colo dele. Tem uma música muito linda que fala, até acho que se eu não me engano é Tina Ramos que canta ela, que ela fala: Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, quero correr para os teus braços, calçar os teus pés nos meus sapatos, calçar os meus pés nos seus sapatos. Por quê? Porque isso significa intimidade, amados. Como o Senhor tem desejado ter intimidade com a gente. Como Ele tem querido ter um elo de pai e de filho. E muitas vezes a gente tá naquele cerimonial, a gente tá naquela questão de servir, de fazer, de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para Deus, eu tenho que servir, não posso desobedecer isso, não posso desobedecer aquilo. E nós nos esquecemos de ter uma intimidade com Deus, de ter um particular com Deus, de nos entregar na presença dele, de pedir a ele que nós possamos tomar a posse da nossa herança como filhos. E essa herança seria o quê? Seria ter intimidade com ele, porque foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz, foi para que eu e que você entrássemos no Santo dos Santos, sem precisar de ninguém, sem precisar de um intermediário como era antigamente. O Senhor quer que eu e você tenhamos um elo de pai com o nosso Deus. E quantas vezes nós temos nos rebaixado à condição de escravos? Quantas vezes nós temos feito tudo na obra do Senhor e depois ainda a gente fica reclamando que a gente não está recebendo o que o nosso coração deseja. Mas como é que o nosso coração vai receber o que ele tem desejado se você não tem falado para Deus? Se ao invés de você conversar com Deus como seu pai, sabe aquela conversa onde você fala: Senhor, eu estou pensando nisso, Senhor, eu estou pensando naquilo, o que o Senhor acha? O que o Senhor... Isso é relação de pai, amados. Não é aquela relação de o escravo, ele pede para o seu senhor. Ele chega para o seu senhor e fala: meu senhor, eu estou precisando disso. Meu senhor, eu estou precisando daquilo. E aí o senhor providencia as coisas para o escravo, ou para o seu trabalhador, ou para o seu súdito. Como eu já falei, nós temos que procurar o que? A paternidade de Deus. É conversar, amados, é ter intimidade, sabe? É orar pedindo a Deus para você tomar posse da herança dele, que é de viver uma vida de intimidade com ele, de sentar, de contar o seu dia para o Pai, que é de sentar e falar: Deus, ó, pense bem, amados, a falta de intimidade que esse filho tinha com o pai. Ele diz que ele desejava há muito tempo ter um cabrito para celebrar com os seus amigos e que o pai não dava. E o pai falou: como, se a gente está aqui todos os dias? Eu e você estamos aqui todos os dias juntos. Tudo que é meu é seu. Então, amados, muitas vezes você está passando por situações difíceis porque você não tem conversado com Deus como Pai. Você tem conversado com Ele como Senhor. E Ele não é só Senhor da sua vida, não. Ele é seu Pai. Você precisa conversar com Ele. Você precisa sentar e falar com Ele: Deus, olha isso aqui. Como é que foi que aconteceu hoje? Pai, olha isso aqui. Eu tô almejando isso, eu tô almejando aquilo. O que o Senhor acha? Como é que o Senhor acha que a gente pode fazer isso? Deus, como o Senhor pode me ajudar nisso? Amados, é intimidade. Sabe o que é intimidade? É aquela coisa que você tem com a pessoa mais íntima que está do seu lado. É o que Deus quer ser para você. Ele quer ser um pai. Ele quer que você seja filho. Ele quer que você seja herdeiro de tudo que Ele tem para sua vida. E talvez você não tomou posse ainda, porque você tem se colocado na condição de escravo. Você tem se posto na condição de escravo. Não foi Deus que te colocou aí. Foi você que se colocou. E talvez hoje seja o momento de você começar a orar a Deus, não como seu Senhor, não como se você fosse o escravo do Senhor, não. Você precisa se colocar na presença de Deus como filho. Você precisa começar a dialogar com Deus, a contar as coisas para Ele. Amados, Ele escuta. E como Ele escuta?
uma experiência pessoal. Eu, há um tempo atrás, eu estava orando ao Senhor e colocando algumas coisas diante de Deus. E a sensação que eu tinha, acho que devido a toda a ansiedade, não sei se você passa por isso, tem hora que a gente fica tão ansioso para ter algo. Então, devido a toda a minha ansiedade do momento que eu estava pedindo aquilo para Deus, eu achei que Deus não estava escutando. Amados, eu fui num culto na minha igreja no domingo, na mesma semana que eu tinha feito aquela oração que eu achava que Deus não estava escutando. E, amados, não precisou nem revelação. Nem revelação, assim, de alguém vindo até a mim, botando a mão e falando, não. Na própria palavra, o pastor que estava pregando, ele falou. Ele pregou sobre um versículo da palavra, e no meio da pregação ele falou, olha, tem hora que você tá lá no seu quarto, que você tá falando as coisas pra Deus, e aí você acha que ele não tá te ouvindo. Ele tá te ouvindo. Ele ouviu tudo que você falou. E ele manda te dizer que no tempo certo tudo vai acontecer. Então, amados, o Senhor, ele te escuta. Não precisa ter intermediário entre você e Deus. Você não precisa de um irmão para poder orar por você. Você não precisa de alguém para poder orar por você. Você não precisa de alguém para te revelar. Você não precisa de alguém para poder ler um versículo da palavra para você. Você pode falar com o Pai. Você pode dialogar com o Pai. Procure ter uma intimidade com Ele, de contar tudo. Por mais pequeno que seja, comece a contar tudo para o Senhor. Comece a pedir a Ele para sentar do seu lado e comece a contar tudo. É isso que o Senhor quer. Ele quer um relacionamento de filho. Porque quando nós começarmos a ter um relacionamento de filho com Ele, vamos deixar de ser imaturos espiritualmente. Seremos capazes de herdar a herança do Senhor. Seremos maduros o suficiente, seremos herdeiros. E tudo, amados, tô falando tudo mesmo. Tudo que pedimos ao Pai, Ele irá nos conceder. Não porque Ele está com pena de você, porque Deus não tem pena. É uma das coisas que eu tenho aprendido. Deus tem misericórdia. Não por pena. Ele vai te conceder porque os seus desejos com os desejos dele vai estar alinhado. Então, quando você pedir a Ele, já vai ser porque Ele colocou no seu coração aquilo que você tem que pedir. Então comece a ter essa intimidade com o Senhor. Comece a procurar, a orar a Deus e a dizer a Ele os pequenos detalhes do seu dia. Comece a dizer o que se passa na sua mente, no seu coração. Comece a ter um relacionamento de pai e de filho, certo? E eu gostaria também de dizer para você, pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Quero dizer para você que talvez seja o outro filho, o filho que está distante, o filho que está lá longe, que está olhando para a casa do pai e dizendo, nossa, quando eu morava lá era tão diferente do que eu estou vivendo aqui. Quando eu estava lá era tão diferente do que eu ando vivendo. Talvez você tá com vergonha de voltar, de retornar. Não fique não. Eu tenho uma palavra para você. O Senhor, o Deus, o teu Pai, continua na varanda, te esperando, com um olhar perdido, esperando apenas você começar a vir lá longe, para Ele levantar e não esperar nem você chegar muito perto, correr ao teu encontro e fazer uma festa e te devolver tudo em dobro do que você perdeu. Porque Deus, Ele não age por pena, Ele age por misericórdia e por amor. E Ele continua te amando. E os sonhos que Ele tem para a sua vida continuam de pé. Ele não desiste de você. Ele não vai desistir nunca de você. Ele sempre vai estar na varanda, com o olhar perdido, esperando você voltar. Então, volta logo. Ele está te esperando. Você é herdeiro de Deus também. E Ele precisa de você. Mas lembre-se, você precisa muito mais dele. E você sabe.
que você precisa muito mais dele. Então corre logo para os braços do Pai, certinho? Eu espero que o Senhor continue falando ao coração de vocês, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, de um jeito diferente, né? Aqui a gente gravando aqui. Não, hoje não é a voz, né, somente, é eu também que estou aqui com vocês. Eu queria agradecer muito a todos vocês, agradecer também muito ao Senhor Jesus que está dando essa possibilidade de eu alcançar mais pessoas além das minhas redes sociais. E gostaria de dizer a você que escutou até agora esse vídeo, que o Senhor está de braços abertos te esperando, seja onde você estiver. Seja você sendo filho pródigo, seja você sendo o filho que está se colocando no lugar de escravo, o Senhor continua lá um Pai amoroso, que tem o maior prazer de receber os seus filhos e da herança que é devida a cada um deles. Então toma sua posição de filho e abraça esse Pai, porque, amados, é bom demais viver tudo isso com Deus. Amém? Que Ele continue falando ao seu coração e até a próxima. Tchau!